Church, somos uma casa apostólica. Nós estamos aqui na Avenida Paraguaçu Paulista, no número 468. E todos os domingos às 10 da manhã, nós nos reunimos aqui. E há uma manifestação poderosa do Senhor. Pode se assentar por enquanto. E sabe de uma coisa? Nós queremos você aqui. Nós queremos que você nos visite, nós queremos que você experimente muito mais na sua vida ainda do poder do Senhor sobre você. Então, todas as manhãs estamos aqui e nós temos louvor, nós temos adoração, nós temos uma palavra que vai realmente impactar a sua vida, vai trazer transformação. E nós temos, olha, vou dizer, sempre da presença de Deus aqui. Isso é muito claro, inclusive é algo que vamos ver aqui hoje na palavra, da sequência que Deus tem colocado nas nossas vidas. E todos os domingos nós temos esse manifestar do poder de Deus sobre nós, amém? Mas deixa eu interagir um pouco com vocês aqui também, né? Estou interagindo com o pessoal da internet. Você da internet, durante a palavra, coloque um amém. Se você concorda com aquilo que nós estamos dizendo, coloque um glória a Deus. Coloque aí a cidade, o bairro onde você está, e coloque aí também, domingo que vem eu estarei com vocês. Quero ver você escrever isso, tá bom? Mas quem esteve aqui no domingo passado, não é? Olha, quase todo mundo esteve aqui domingo passado. Nós fizemos de uma forma completamente diferente. Tivemos a ceia do Senhor e colocamos a mesa aqui bem no meio, e foi uma interação assim maravilhosa, porque aquilo que o Espírito Santo havia proposto ao nosso coração, em que todos nós tivéssemos realmente esse sentimento e a sensação, não é? E o prazer de podermos sentarmos à mesa do Senhor, eu sei que nós tivemos. Então, deixa eu interagir aqui com você. O pessoal está lá atrás pegando água, já já eles voltam. Então, enquanto as pessoas que estão aqui, deixa eu dizer algo. Com uma palavra, tá? Você vai dizer uma palavra e eu vou falando aqui para o pessoal da internet o que você disse. Com uma palavra você vai dizer o que foi a última reunião para você. Amém? Então vamos lá, Dovis, uma palavra. Uma bênção. Aí a Dovis falou uma bênção. Wilson, uma palavra. Bênção. Uma bênção. Então tá bom, foi bênção mesmo. Já temos ali 2 bênçãos. Carol. Sobrenatural. Amém. Vitão. Felicidade? Felicidade. Murilo? Calor? Boa, é sinal que teve fogo, né? Bia, vamos lá, Bia. Sobrenatural. O David? Transformação. Agora eu vou fazer ele falar. Tchan, 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 todos atentos. Guto? Maravilhoso. O Guto falou, gente. O Guto falou, então, você que não esteve no domingo passado, olha, eu não sei não, mas eu acho que as nossas ceias, não é? Depois dessa última, então quando anunciarmos aqui, olha, domingo que vem teremos Santa Ceia, venha, porque você já vai começar a se arrepiar e estar aqui. E eu tive, não é, conversando com as pessoas depois da nossa reunião, e as pessoas realmente impactadas, porque sentiram realmente o poder, calor, não é? A bênção, a felicidade de estarmos aqui, porque é como se nós realmente, como não, né, gente? Nós estávamos sentados com Jesus à mesa. E quando nós sentamos com Jesus à mesa, isso significa que nós temos com Ele comunhão. A comunhão é amizade, a comunhão é poder, não é, bater nas costas e dizer, e aí, como estão as coisas, o que está acontecendo, vamos comer junto aqui, tomar um café, não é? Então, isso era maravilhoso, e nós conseguimos atingir aquilo que o Espírito Santo havia colocado no nosso coração para atingirmos, não é? E a Gabi recebeu aqui, não é, uma unção. A Gabi agora, para quem ainda não sabe, você das redes sociais, ela é uma conselheira pastoral, ela apoia diretamente a mim, a Bispa Patrícia. Então, qualquer BO pode falar com a Gabi, pode procurar,
Não é? Não, mas nós estamos aqui num crescente. Isso é o que eu quero trazer um pouco para vocês, não é? Da palavra. E muito curioso, porque ontem estivemos ali ministrando um casamento, e o que eu vi no casamento, eu vi no rosto de vocês no domingo passado e hoje também. Porque é tão bom quando a gente ministra um casamento, porque você olha no rosto do casal, a felicidade deles é demais, né? E a noiva com um sorriso, e o noivo ali todo daquele jeito, não é? E isso é a atmosfera que nós temos quando estamos na casa do Senhor. E domingo passado foi assim um marco, porque como eu disse aqui enquanto orava, o Senhor ele tem colocado ciclos nas nossas vidas como igreja e também colocado ciclos nas nossas vidas particulares. Isso é um crescente. Então, a excelência, aquilo que o Deus tem colocado nos nossos corações nunca vai se apagar. Amém? E vai ser sempre um crescente. E eu, nesta semana, eu orando e dizendo, Deus, o que eu vou ministrar para o povo? E eu estou lendo alguns livros e um deles me chama muito a atenção porque ele fala a respeito da estrutura apostólica, daquilo que nós vivemos hoje. Então, de antemão, eu já quero dizer aqui para vocês da igreja e para quem nos assiste nas redes sociais, aquilo que vamos ministrar aqui hoje é um misto de aula com, o Senhor aqui me despertando e me cutucando a respeito desse meu chamado de mestre. Mas em nenhum momento eu quero diminuir qualquer outro movimento, qualquer outra igreja. Em nenhum momento eu quero dizer que nós estamos certos e que outras igrejas estão erradas. Mas o que eu quero ministrar aqui nessa manhã é algo que por muito tempo muitos perderam essa essência. Essa particularidade da essência daquilo que é apostólico. Então, por favor, ninguém se sinta diminuído, principalmente os nossos queridos da internet. Não é isso, nós amamos todas as igrejas, todas as casas, todos os pastores, líderes, apóstolos estão no nosso coração e a eles nós temos muito respeito. E aqueles que fogem daquilo que é o propósito de Deus, isso cada um tem o seu acerto com Deus, amém? Mas então, dito isso, eu estava nessa semana e o Senhor falou, olha, fala com o povo a respeito da estrutura apostólica, fala com o povo a respeito do que é uma igreja apostólica, fala com o povo aquilo que eu desejo, que eles, como eles se movimentem, como eles falam, como eles se portam durante o dia e principalmente o como a fé de cada um deles vai ser direcionada. Então eu entendi no meu espírito que o Senhor ele tem isso de especial para nós como um povo apostólico. Então nesse crescente, nessa excelência que sempre nós propomos em nossa casa, nós vamos ver um pouco isso hoje. Então talvez seja um misto de aula e ministração em si, não é? Mas eu estou aqui completamente aberto ao Espírito Santo e aquilo que Ele tem para falar para os nossos corações. Então, agora sim, vamos ficar mais uma vez em pé. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus 10. O primeiro livro ali do Novo Testamento, no capítulo 10. Você que tem a sua Bíblia, o seu aplicativo, você de casa, se conseguir nos acompanhe, se não, preste bem atenção naquilo que nós vamos ler aqui. E diz assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Feche os seus olhos, Pai de amor.
Mais uma vez, obrigado. Manifesta, Pai, o teu poder através da palavra, que é aquilo que o teu Espírito coloca neste altar, nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Aleluia. A palavra de Deus nos mostra aqui um chamado, aquilo que o Espírito Santo, não é, colocou, e Jesus, ele executou. Então nós precisamos, toda vez que lemos a palavra, prestar atenção aqui em muitos detalhes, e aquilo que o Espírito Santo vai nos revelando. E o texto começa, olha, que foram chamados os discípulos, 12 homens, essas pessoas foram separadas para aquilo que era o propósito de Deus, nas suas vidas particulares e no seu ministério. A vida particular dessas pessoas, elas se mudaram por completo. Houve para essas pessoas uma transformação. Houve para essas pessoas algo que elas faziam de um determinado jeito e agora elas fazem de outra forma. E também houve para elas uma transformação espiritual e ministerial completa. E o que isso nos mostra? Nos mostra que aqueles 12 foram separados para algo específico e nós também somos separados. E agora nós somos muito mais do que 12. Agora nós somos muito mais do que aqueles homens que começaram algo que era extremamente novo. E o Evangelho, ele se chama Boas Novas, porque eram notícias boas daquilo que era completamente novo, daquilo que as pessoas nunca tinham ouvido na sua vida. Então hoje nós precisamos entender o nosso chamado, e ele começa na nossa vida particular. Então, isso nos mostra que muitas coisas nas nossas vidas, elas precisam ser mudadas. E eu não estou colocando aqui religiosidade, vocês vão ver que no decorrer da palavra não há peso de religiosidade para aquilo que o Espírito Santo está nos ministrando nessa manhã. Mas quando nós crescemos em fé, quando nós somos orientados pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai nos ordenando no seguinte sentido de uma ordem, cheio de amor e cheio de cuidado com as nossas vidas, para que nós mudemos atitudes e mudemos algumas coisas que nós fazíamos, porque aqueles homens, quando chamados, algumas coisas que eles faziam agora não eram mais compatíveis com o que o Senhor havia proposto para eles. Então foi uma mudança radical. A nossa vida, ela tem um gradativo dentro daquilo que são os ciclos do Senhor. É preciso haver algumas mudanças, e algumas delas são radicais. Algumas delas podem doer um pouco, mas eu creio e coloco sobre você essa palavra, que as mudanças que virão sobre a sua vida, que elas já estão acontecendo, são coisas que vão transformar a sua vida, para que você seja ainda uma pessoa muito melhor. Amém? Então isso não significa que agora, bispo, nós vamos ser como os apóstolos e vamos fazer o que eles faziam. Olha, tem guardados as proporções, nós sim vamos fazer aquilo que eles faziam. Mas Deus tem nos colocado através da visão apostólica que está atualizada hoje, a visão dos 7 montes, e eu ministrei um pouco disso para vocês. Então na atuação de cada área das nossas vidas, nós vamos crescer e vamos ser bênção na vida das pessoas e também na vida da igreja. Então nós precisamos ter na nossa mente que a vida apostólica, aquele que é apostólico, ele tem uma vida transformada no seu particular, e ele começa a crescer também no seu ministério. Deus tem algum ministério para você. Talvez seja o louvor, talvez seja ministrar aqui, talvez seja falar tanto quanto o Guto fala, não é? Guto, eu estou te vendo pregando, rapaz, tu não sabe disso ainda. Mas o Senhor tem uma transformação para a sua vida. Então, aquele que é apostólico, ele está atento para aquilo que são as boas novas e atento para aquilo que acontece na sua vida em todo o tempo. Mas o que é uma igreja apostólica? É uma igreja que é enviada, é uma igreja que tem um envio, é uma igreja que tem um propósito específico. E a nossa casa, a Action Church, é uma igreja apostólica, e nós temos um envio específico, que é modificar, transformar o lugar onde nós chegamos, modificar e transformar a vida das pessoas que nós temos contato. E isso é o apostólico, isso é o envio do Senhor sobre as nossas vidas. E o apóstolo, se você for ver na raiz da palavra, nada mais é do que aquele que é enviado.
E o Senhor está te enviando hoje para muitas realizações. Para aquilo que são as suas coisas particulares, coisas que você tem no seu coração, que você sabe que o Senhor que colocou para você, e também para levar as boas novas do Senhor. Mas aí, a religiosidade às vezes aparece, não é? E vem aquela pergunta assim: mas existe apóstolo nos dias de hoje? Sabe, eu tive um conflito desse bastante forte, alguns sabem disso, quando eu fiz, terminei meu bacharel, aí a gente tem que fazer o curso final, o TCC e aquela coisa toda, e eu queria fazer, sobre os apóstolos nos dias de hoje. Então a faculdade que eu estava é extremamente conservadora, e disse, assim, com todo cuidado, eles disseram para mim: não, você não vai fazer. E eu fiz lá um outro assunto, porque aquilo que me interessava ali eu já tinha pego, então peguei ali o meu canudo e estava tudo certo. Mas a realidade forte para esses dias é que tudo aquilo que não considera um apóstolo nos dias de hoje, sabe o que é? É porque parou no tempo. É porque não abriu o seu coração para aquilo que são as coisas novas do Senhor. E isso aconteceu na vida dos apóstolos, porque eles foram chamados e começaram o quê? A viver coisas novas. E mesmo depois que Jesus ressuscitou e foi ao céu, eles continuaram com esse ministério, eles continuaram cuidando, alguns deles das suas famílias ainda, alguns outros eles ainda não tinham as suas famílias constituídas, mas enfim, eles cuidavam das suas vidas particulares e eles começavam um novo ministério. Continuidade daquilo que o Senhor colocou sobre a vida deles. E por que eu falo novo? Porque eles se espalharam pelos lugares. Se os apóstolos eles não tivessem essa mentalidade e esse espírito daquilo que é apostólico, eles tinham ficado ali apenas em Jerusalém, ou ficado ali apenas ao redor de onde eles estavam, e nós não estaríamos aqui hoje. Então, se você quer que o seu ministério cresça, e mais do que isso, se você quer que o nome do Senhor seja engrandecido e seja conhecido, você precisa, em primeiro lugar, mudar a mentalidade de estagnação, mudar a mentalidade de religioso e estar aberto para aquilo que é novo. Estar aberto para aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então é muito triste uma pessoa que fica paralisada, porque o paralisado ele começa a se vitimizar, ele começa a achar que as coisas só acontecem na vida dele. E aliás, você que nos acompanha, tem um vídeo de uma ministração, especificamente sobre o vitimismo, e se você se encaixar em algumas dessas coisas, eu quero chamar a tua atenção para que você saia disso em nome de Jesus. E os apóstolos então, eles começam a abrir, começam a andar, e eles chegam em lugares que a língua não era a mesma, eles estavam abertos para aquilo que era o novo. Não era a mesma coisa. Então, se apóstolo existe, ainda hoje eu quero dizer, sim, existe, e nós somos os representantes do Senhor, nós somos os enviados, e por isso nós reconhecemos nesses dias que há apóstolos, há apóstolas. Agora fui longe, não é? Tem gente se arrepiando aí agora. Eles existem, e eles estão aí, porque não sou eu e nem você que escolheu, é o próprio Senhor Jesus que colocou, e você vê isso nitidamente nas suas vidas. Então, abra sua mente e o teu espírito, para que essa palavra, ela seja algo que transforme a tua vida hoje em alguma área que você ainda estava estagnado. E é por isso que muitas pessoas estacionam em um lugar, então elas vão para o céu, elas louvam a Deus, elas oram, mas não passa disso, elas estão estagnadas e paradas, porque não conseguem compreender que esse envio, ele é muito mais completo, esse envio é algo grandioso. E a Gabi estava ministrando aqui sobre o sobrenatural, ele é sobrenatural. Você começa a realizar coisas que você achava que não conseguia realizar, você começa a fazer coisas que você achava, mas é mesmo, eu que fiz isso, e você começa, através do sobrenatural, realizar aquilo que é o propósito de Deus sobre a sua vida. E o propósito de Deus na sua vida não é que você fique parado, o propósito do Senhor para a sua vida é que você já foi enviado, então você vai realizar e vai prevalecer, e sobre todas as coisas, em nome de Jesus. E um desses livros
do Dr. Peter Wagner, ele fala a respeito dos apóstolos dos dias de hoje. E ele diz lá da compreensão que o Espírito Santo deu para ele, que nós estamos vivendo uma segunda época, uma segunda era apostólica. Então, essa nova segunda era, ela começa mais exatamente ali pelo ano 2000 e um pouquinho mais, porque há um novo modo de enxergar as coisas, o Senhor vai trazendo as revelações. E por que muita gente estaciona? Porque em primeiro lugar não entende a complexidade, a amplitude e a maravilha que é o envio, então elas se estacionam, e é melhor ficar ali fazendo as coisas do mesmo jeito, tudo igual, sempre a mesma coisa. 5:50 o relógio desperta, 6 horas você levanta e vai fazer aquelas coisas, e primeiro lava o rosto, escova o dente, toma um cafezinho e sai. Não é só isso que Deus tem para você. Deus tem muito mais. Deus tem vida ampla, Deus tem vida plena, Deus tem vida longa, e Deus tem vida boa para você. E as pessoas se prendem na religiosidade e elas ficam ali, olha, é assim mesmo, é desse jeito, e é um povo de Deus, e amém, glória a Deus. Mas eu quero te falar, nós não somos assim, amém? Nós somos daqueles que vamos adiante, nós somos daqueles que vamos prosseguir, e não importa se você tem cultura, se você não tem cultura, se você tem educação ou não, se você é mais novo, ou é mais jovem, ou é mais velho, um pouco mais velho ainda, Deus tem um plano para você, e ele vai acontecer quando você se abrir para esse envio e aquilo que ele colocou sobre a sua vida. Então nós estamos vivendo nesse tempo, e quem se abrir para esse novo tempo, vai conseguir ser cheio daquilo que é o Espírito Santo de Deus. A igreja, até o Senhor Jesus ali, ele forma a igreja. Aí Jesus não fundou nenhuma igreja. Querido, Jesus pode não ter fundado 4 paredes, mas se você ler um pouquinho a Bíblia, você vai ver que às vezes ele passava numa cidade, e havia alguma sinagoga que não estava funcionando naquele momento. Ele falava para os discípulos, olha, pega lá a chave, vamos entrar e vamos fazer uma reunião ali. E os discípulos conseguiam a chave, e Jesus fazia uma reunião naquele lugar. E se não houvesse as paredes, Jesus, ele reunia as pessoas. Aliás, as pessoas corriam atrás dele, não é mesmo? Porque viam nele poder, viam nele o enviado de Deus, aquele que cura o mundo e aquele que nos resgata. Então Jesus, ele forma a igreja, ele vai formando as pessoas, ele vai ali mostrando para os discípulos, olha, faça desse jeito, faça desse outro jeito, cante uma canção, um hino, e traga a palavra e ore pelas pessoas, e no final você vai despedir e elas já sairão dali transformadas. Esse é o envio do Senhor Jesus. E ainda tem mais, porque ele coloca, Pedro, olha, você vai instituir a igreja e você vai começar uma coisa muito tremenda, algo muito louco, vai impactar as vidas, e aquilo que eu fazia, vocês vão fazer ainda maior. Isso é o envio do Senhor sobre nós, amém? Isso é a igreja apostólica, aquela que avança e que não para no tempo. E não adianta querer impedir, porque a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem do Senhor, que está sobre cada um de nós. E a igreja então, ela vai passando, em mais ou menos 180, 200 anos, essa questão apostólica, ela ainda fica muito mais firme, e ela vai prevalecendo, mas em determinado tempo, depois desse período, ela vai e se enfraquecendo. Então o apóstolo, ele não é mais respeitado como ele era antes, ele não é mais reconhecido como era antes. E eu posso afirmar para você, que muitos, e durante todo esse tempo eles foram levantados, eles existiram, mas foi um tempo em que não se falava mais dos apóstolos. E durante 1800 anos mais ou menos, isso ficou estagnado. E sabe por quê? Porque Satanás, ele não fica feliz quando você compreende que você foi enviado para fazer aquilo que Jesus ensinou, e ainda coisas maiores. Mas o poder de Deus, ele está sobre nós. E o poder de Deus, ele está sobre a semente que é plantada. Por isso que nós já temos na nossa casa isso de não criticar ninguém, porque se alguém está cometendo coisas do seu próprio entendimento e do seu próprio coração, a semente do Senhor está sendo plantada, e Deus, ele vai honrar a semente, e aquele que está semeando, ele que se cuide em se acertar com Deus.
Mas a palavra do Senhor hoje sobre a sua vida, você tem reconhecido o envio do Senhor sobre você, você sabe daquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, você sabe que mesmo quando da adversidade o Senhor está com você, e o Senhor, Ele traz à nossa memória aquilo que os apóstolos passavam, aquilo que eles fizeram, e note uma coisa, nós estamos numa vantagem muito grande, porque todos eles foram mortos. Bispo, eles iam morrer, sim, iam morrer um dia, mas eles foram mortos de maneira terríveis. Exceto João, que ficou lá por último na ilha de Patmos e teve a revelação do Senhor. Mas todos eles não foram poupados daquilo que era a fúria do inimigo sobre a vida deles, mas deixa eu te dizer, o Senhor está poupando a tua vida daquilo que é a fúria do inimigo sobre a tua vida. Então, como está a sua vida hoje? A Igreja Apostólica do Senhor, ela recebe muitas críticas. Ah, mas agora são os apostólicos. Olha, mas apesar de todas as críticas, será que nós temos noção daquilo que nós realmente somos? Será que nós temos noção daquilo que é o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida? Então, quando eu pergunto assim, nessa semana, quem recebeu o milagre do Senhor? Eu falo para vocês levantarem a mão. Sabe o que eu creio que você recebeu? Talvez você não esteja lembrando. Aquilo que aconteceu domingo aqui não é natural. De pessoas no final que nunca entraram neste lugar e dizendo, bispo, olha, eu sei hoje o que é ceiar com Cristo. E falaram para bispo, olha, eu senti nesse lugar uma atmosfera. Até o linguajar da pessoa muda, né? Eu senti nesse lugar uma atmosfera, uma presença tão grande, que fazia muito tempo que eu não sentia. O quão você tem participado, o quanto você tem noção daquilo que você é. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não tenha notado, mas você já não é mais a mesma pessoa daquela que entrou aqui na primeira vez. Você não é mais. Ah, porque essa casa é isso, é aquilo. Não é, porque o poder de Deus está aqui. E nós estamos a cada domingo tentando entender cada vez mais. E passando por aqueles ciclos que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. E entender que o apostólico é aquele que caminha. É aquele que vai, é aquele que consegue transpor os obstáculos, porque entende que o envio, ele é acima de qualquer dificuldade que nós temos na nossa vida. E por que nós usamos o título, né? Igreja Apostólica, porque é bonito. Todo o exército, que ele vai para uma guerra, ele leva em primeiro lugar uma flâmula, se apresentando, olha, aqui é o exército tal, não é? Então vocês já estão olhando aqui, começa a ficar com medo aí. E quando você tem esse nome sobre você, o inimigo olha e fala, meu Deus. Aí ele lembra e fala, eu não posso falar meu Deus. E ele diz, lá vem aqueles que são os enviados. Eu tentei acabar com 12 deles lá no começo. Eu cerrei pelo meio, eu crucifiquei de ponta cabeça, eu mandei apedrejar, mas não adiantou, olha quanto eles são. E quando ele lê aquela flâmula, dizendo assim, olha, nós somos um povo que é apostólico, nós somos aqueles que são enviados, então começa a ficar com medo aí. E é assim que o inimigo olha quando você está chegando. Ele olha estampado no seu rosto, ele olha e vê escrito ali, e esse daí é apostólico, essa é daquelas lá, cheia de poder. É mais ou menos o bope das irmãs do Coque, sabe? Obrigado pelas irmãs do Coque. Não brinque com uma irmã do Coque, em nome de Jesus. Abrace uma irmã do Coque. Você é esse povo. Ele olha e fala assim, não dá para aguentar não. Eu vou tentar colocar tristeza na vida dele, eu vou tentar colocar aflição, eu vou tentar de todo jeito levá-lo para uma depressão, e você está ali firme. E aí às vezes você levanta no domingo de manhã e está chorando, está doendo, e você fala assim, eu vou. Você decide, eu vou, porque eu sou apostólico, porque eu não posso deixar que aquilo que começou, a boa obra que começou na minha vida, ela se paralise. Eu não posso deixar que aquilo que o Senhor Jesus começou se paralise. Eu tenho que honrar o nome do meu Senhor Jesus, eu tenho que honrar aqueles 12
que largaram um monte de coisa da sua vida e entenderam que o seu ministério era pregar as boas novas. Então eu vou continuar. Ei, o Senhor tem isso para a sua vida hoje. O Senhor tem o que você entenda, um novo mover, que o Senhor entenda uma novidade de vida, que o Senhor entenda e coloca sobre você as boas novas que Ele tem para você. Então não é modinha, não é aquilo que se coloca, olha, hoje é a igreja tal, hoje é aquele pastor tal, isso está tudo bem, todos estão sendo levantados pelo Senhor, eu creio nisso, mas quando nós temos a consciência do envio, quando nós temos a consciência daquilo que somos em Deus, você é completamente diferente e você não consegue mais ser a mesma pessoa, você não consegue mais ser aquela mesma pessoa que lembrava do que você fazia, que tinha pescaria e que tinha os seus afazeres, e aquilo agora ele foi transformado. Então você começa a entender que agora são coisas novas, coisas que Deus está colocando na minha vida. Isso às vezes dói, porque nós precisamos nos afastar de algumas pessoas. Não se afastar, olha, eu vou te deixar aí, porque agora eu sou enviado e não fica aí. Mas não é, porque muitas coisas que você fazia não condiz mais com aquelas pessoas. O palavreado que elas têm, as coisas que elas fazem, não combina mais. Aquilo você começa a perceber através do Espírito Santo que está te afastando de Deus. Então você não vai abandonar aquelas pessoas, mas talvez, eu quero te dizer, você não vai mais conseguir conviver daquela forma como você convivia com elas, porque elas mesmas começam a retrair, elas mesmas começam a não conseguir entender o que você está vivendo, e muitas vezes aquilo que você está vivendo coloca uma repulsa na vida delas. Atitudes que você tinha, coisas que você fazia, agora não fazem mais parte, e aqueles apóstolos, eles viveram isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, todos eles viveram o melhor que podia nas suas vidas, sabe por quê? Porque eles, por eles mesmos, eles não podiam nada, mas o poder de Deus, quando os alcançou, fez algo tão tremendo, que eles viveram a totalidade da bênção de Deus na vida deles. E é assim nos nossos dias. Então, quando eu começo a ter a compreensão do que é um ser apostólico, do que é ser apostólico e do que é esse envio da igreja, eu começo a viver a plenitude que Deus tem sobre a minha vida, e você vai viver isso em nome de Jesus. E igreja, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Eu não consigo me movimentar se você não se movimentar comigo. Eu não consigo dirigir a igreja se você não estiver comigo, se todos aqui não estiverem comigo. Você não consegue caminhar se nós não estivermos com você também. Você consegue compreender? E foi isso que aconteceu, e isso que Jesus instituiu. Os apóstolos, quando aquilo começou a crescer, eles instituíram mais 70 pessoas, porque eles precisavam cuidar das viúvas, eles precisavam cuidar dos órfãos, e isso foi se expandindo, e isso é o papel da igreja apostólica, porque a igreja apostólica, quando chega num lugar, ela faz diferença na geografia. Essa semana alguém nos chamou no WhatsApp e falou: bispo, quando que vocês vão começar a fazer assistência social, porque eu quero ajudar. Eu falei: olha, já tem até quem vai cuidar. Adivinha, gente, quem vai cuidar para nós do social? Adivinha? Começa com Gu e termina com Tô. Vai falar bastante. E já está na hora de nós nos levantarmos para isso, amém? Eu não sei exatamente o que vai ser, se vai ser comida, se vai ser uma cesta básica, se vai ser um atendimento, não é, de aconselhamento, eu não sei, mas nós precisamos nos fortalecer. Então começa a compreender agora o que é o apostólico. O apostólico, ele começa ali num chamado. E olha, vem comigo, e né, você chega meio assim, não sabe onde que está, tem um negócio, uma parede preta, umas caixas de som, uma bandeira do Brasil. Olha, cheguei naquele lugar, eu estou ali, vamos lá. E daqui a pouco você já está melhorzinho, daqui a pouco você está melhor ainda, daqui a pouco você está orando, daqui a pouco você está adorando, daqui a pouco você está louvando, e daqui a pouco você está falando de Jesus para outras pessoas, e daqui a pouco aquilo começa a crescer na sua vida, e como você começa a perceber que o Espírito vai te indicando: olha, começa a trabalhar aqui, ali
naquele outro lugar, e o corpo começa a tomar forma, e tudo aquilo que Jesus era, tudo aquilo que Jesus propôs, começa a tomar forma, porque a igreja apostólica do Senhor, ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver, ela começa a tomar espaço e a cuidar da geografia onde ela está. E você faz parte disso. A igreja é a eclésia. E olha, sabe que tem gente até que critica e fala assim: ai, vocês falam reunião, vocês não falam culto, né? Na raiz da palavra, eclésia significa reunião. Então, querido, é tão simples. Nós nos reunimos para cultuar o nome do Senhor. Nós nos reunimos para engrandecer o nome do Senhor. Nós nos reunimos para que, com a força da nossa voz, com os nossos gestos, com o nosso olhar, com o nosso derramar diante do Senhor, adorar a esse Deus que é sobre todos nós, aquele Deus que cuida de nós. E como é que funciona essa estrutura apostólica? Como eu falei para vocês, ali nos primeiros 180, 200 anos depois de Jesus, a igreja começa a crescer e a igreja começa a desenvolver. Só que quando a igreja está crescendo, é o momento onde ela é mais atacada. Cristãos, eles eram jogados ali naquelas arenas, eram comidos vivos por feras, por leões, famílias inteiras eram jogadas e eram vendidos ingressos para que as pessoas assistissem, as pessoas sendo devoradas, e a igreja cresceu assim. E é muito triste nós pensarmos isso. Percebe o que é o envio sobre a igreja apostólica, percebe a responsabilidade que nós temos sobre nossos ombros de dar continuidade àquilo que pessoas, a exemplo de Jesus, perderam as suas vidas, e apóstolos perderam as suas vidas, e pais de família, eles entravam com bebês de colo naquele lugar, e eles eram devorados. Sabe por quê? Porque eles amavam a Jesus, porque eles sabiam que o envio que o Senhor havia colocado sobre eles era mais do que qualquer coisa que eles podiam conquistar materialmente, porque era algo sobrenatural e espiritual. Então eles não ficavam reclamando se estava sol ou se estava chuva, eles não ficavam reclamando se estava faltando ou se estava sobrando, eles não ficavam reclamando e olhando para si mesmos e no seu egoísmo e no seu vitimismo, se achando pobres coitados, mas não, eles se levantavam e diziam: olha, se é para defender o nome de Jesus, eu vou continuar defendendo. Então pode vir a morte, pode vir a dor, pode vir aquilo que vai querer dizimar a minha vida, eu continuo clamando ao Senhor, eu continuo com a minha fé no Senhor, eu continuo dizendo que Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, porque é isso que me impulsiona, isso que me envia. E quando nós entendemos isso no nosso espírito, aquilo que sobrevém sobre as nossas vidas se torna pequeno, aquilo que sobrevém sobre as nossas vidas, mesmo por mais difícil que seja, nós sabemos que o Senhor está sobre nós e Ele cuida de nós, e Ele nos transforma e Ele nos faz viver. Pense agora por um minuto, aonde você estaria se você não estivesse aqui? Como seria a sua vida se o Senhor não tivesse te chamado? Onde estaria a tua família, a tua casa? Onde estariam as tuas coisas se o Senhor não tivesse tido misericórdia de você e te chamado e dito para você assim: olha, eu te amo, eu tenho um envio sobre a sua vida, o propósito que eu tenho sobre você, ele é tão lindo, ele é maravilhoso, vem e começa a andar comigo. Pense onde você estaria se não fosse Deus na sua vida. E muitas pessoas tentam desmentir isso, e tem pessoas queridas, pessoas conhecidas que dizem: olha, eu não creio mais. Sabe por quê? Porque esqueceram do envio. Eu não creio mais, porque não consegue mais enxergar aquilo que já aconteceu nas suas próprias vidas, não consegue mais acreditar no sobrenatural, começam a tirar da sua mente, da sua memória, tantos milagres e coisas que ela já viu acontecer para ela mesma e na vida de outras pessoas, e isso é terrível, porque a pessoa começa a se afastar de Deus, e quando ela se perceber, ela está vivendo uma vida medíocre, uma vida mediana, enquanto nós estamos aqui aproveitando do envio do Senhor.
Senhor. Mas quero te dizer, nós estamos aqui para levar a palavra para essas pessoas, para aqueles que estão perdidos. Nós vamos levar a palavra para aqueles que estão afastados, porque o envio do Senhor está sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, compreenda no teu espírito, coloque na tua mente que o envio do Senhor está sobre você. E quando Jesus fala, a porta do inferno não vai prevalecer sobre a igreja, isso é para você. O inferno não vai se levantar, e se ele se levantar, ele será derrotado. O inferno vai tentar, vai vir com setas, mas não é sobre você, porque você é a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Você foi chamado para impactar, para transformar. Comece em você e aqueles que estão ao teu redor, em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu profetizo sobre a sua vida. O envio do Senhor Jesus está sobre você. Você é bênção. Você tem as virtudes do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. E há alguns pontos que eu quero chamar a tua atenção hoje. Não dá para esgotar todos esses pontos hoje, mas preste atenção. Primeiro ponto, comece a perceber isso na sua vida. Sempre há progresso na revelação da palavra. Sempre há progresso. E o Espírito Santo, na medida de cada um aqui, vai trazer progresso de revelação para a sua vida. E por isso nós nos reunimos, para que a palavra profética ela seja progressiva. Aquilo que é a palavra de Deus vai cada vez mais se manifestar, de maneira que você vai progredir em todas as áreas, em nome de Jesus. Ainda nesse mesmo ponto, não coloque Deus dentro de uma caixa do seu próprio conhecimento. E é muito triste, não é? Tantos estudiosos, tantos conhecedores da palavra colocam Deus dentro daquela caixa, colocam Deus naquele quadrado. Não, mas Deus não age assim. Olha, Deus não vai fazer desse jeito. Não é se você falar em línguas. Olha, não é se você cantar com as mãos levantadas. Não, tem que ser desse jeito, daquele outro jeito. Olha, não coloque Deus numa caixa. Por isso que nós ministramos aqui, se libere para aquilo que o Espírito Santo tem para você. Levante as suas mãos, aplauda o Senhor, dê um glória a Deus, faça se expressar daquilo que Deus tem para você. Deus sempre vai ultrapassar progressivamente o conhecimento dele na sua vida. Quem se retrai, fica estacionado. E Deus vai sempre trazer a revelação dele para você, em nome de Jesus. Se você tem uma revelação hoje, guarde no seu coração, porque amanhã você tem outra, e amanhã você tem outra. Então você tem aquela guardada de ontem, a de hoje, a de amanhã, e isso se torna um crescente. Quando eu esqueço da promessa de Deus, eu recebo uma revelação nova, aquilo já não faz sentido com o que eu havia recebido ontem, e por isso muitas pessoas têm uma tendência de estacionar e esquecer aquilo que Deus tem para as suas vidas. 1 Coríntios 13:9 diz assim: porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. O que isso me mostra? Que há um crescente, que as coisas elas vão acontecendo. Se abra para o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Êxodo 6, 2 e 3 diz assim: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu vou dar uma pausa aqui. As pessoas não conheciam a Deus. Se Deus falasse o nome dele, como seria? Seria de um poder tão grande que as pessoas iam cair duras no chão. E ele diz: eu sou. E ele dizia: olha, você tem que ir lá dizer algo para alguém. Diga: o eu sou te enviou. Porque eu sou, ele compreende todos os tempos verbais. Ele compreende que ele era, que ele é e que ele será. O eu sou significa que ele abrange todos os tempos. O eu sou significa que ele nos cobre, que ele está sobre nós e ele faz parte de nós. Ele está em nós e nós nos movimentamos e falamos e vemos as coisas de acordo com o que ele coloca em nós. E continua: eu apareci a Abraão, a Isaac e Jacó. O Senhor foi aparecendo através das gerações, e eles foram tendo conhecimento de quem Deus era nas suas vidas, como Deus
poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido, porque eles limitaram as suas mentes e o seu coração em determinados momentos, e o Senhor teve para eles aquela medida de revelação. Você tem grande revelação do Senhor a partir de hoje na sua vida, em todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Ser apostólico não é modinha. Ser apostólico é ter a revelação do Espírito Santo todos os dias. O segundo ponto, não ter mentalidade religiosa. E isso é bem daquilo que eu ministrei no começo para vocês. O religioso, ele não gosta de mudanças. Deixa eu te chamar a atenção e te desafiar. A tua oração de hoje tem que ser melhor amanhã. A tua adoração de hoje não pode ser a mesma amanhã. Compreende o que o Espírito está ministrando para você? Isso requer um certo esforço. Isso requer buscar na palavra. Isso requer ter tempo em orar, em falar com Deus. Isso requer que você tenha nos seus lábios louvores ao Senhor, porque você não vai estacionar, você não foi chamado para ficar parado, você foi chamado para crescer em conhecimento e graça do Senhor sobre a sua vida, porque se você estacionar, o Senhor não vai revelar aquilo que Ele ainda tem para você no decorrer dos ciclos que Ele propôs na sua vida, em nome de Jesus. O religioso faz da sua religião Deus. Não porque a igreja é isso, não porque, sabe, olha, não pode mexer nisso porque é consagrado. Não, eu sei que é consagrado, mas se eu tiver que levar isso aqui para uma praça, ele vai ser levado. Se eu tiver que levar isso aqui para um casamento, onde vai ser ministrado a palavra, isso vai ser levado. O poder de Deus, Ele nos invade aqui porque nós reservamos esse lugar para isso. Mas o poder de Deus, Ele precisa ser colocado e levado para onde a palavra tem que ser falada. E as pessoas colocam da sua religião, das regras que há naquele lugar, da doutrina, e eu não estou dizendo que não tenha que haver doutrina ou regra, mas eu estou dizendo que isso não pode sobrepor o poder de Deus, e isso não pode sobrepor a liberdade que o Espírito Santo de Deus colocou nas nossas vidas para adorar, para bendizer e para falar e para exaltar o seu nome. Então nenhum formato ele é fixo, nenhum formato pode não ter ali alguma mudança, porque é o Senhor que manda em todas as coisas, porque Ele é quem nos enviou. Se eu começo a colocar muita regra, eu engesso e não dou fruto. Se eu começo a colocar a minha religião como Deus, eu coloco Deus numa caixa. Olha, mas sabe o que é? Vocês não têm escola dominical. Meu amigo, preste atenção. Se não é domingo, é outro dia. Por acaso a nossa aqui é domingo, né? Porque nós já vimos para cá um pouco mais cedo, já ficamos, isso facilita um pouco a nossa vida, mas se não é domingo, qual o problema? Ai, porque vocês não fazem isso ou aquilo, ai, porque agora é parede preta. Acho que é por isso que eu fui meio devagar, né? Comecei a fazer aqui no fundo preto, depois faz tudo. Não consegue compreender, não é a cor da parede, mas é a presença de Deus. Em nome de Jesus, se liberte, deixe que o envio do Senhor compreenda e preencha o teu ser, de maneira que você fique cheio do poder de Deus. Os escribas e os fariseus, eles rodeavam a Jesus e ficavam toda hora, olha, isso não pode pegar o milho no sábado, ah, mas você falou coisas que não podia dentro da sinagoga, olha, mas o Senhor curou uma mulher, a mulher tinha um fluxo do sangue, olha, mas não é desse jeito que faz as coisas, então qual é o jeito que faz, se não é o jeito de Deus? Ora, qual é o jeito que faz se não é aquilo que Jesus manda eu fazer? Ora, qual é o jeito que faz se não for Deus falando aquilo que eu devo fazer como servo? Ai, porque você vai fazer o casamento, não é? E tem pessoas lá que não são crentes e isso, aquilo. Eu falei, é o melhor lugar de ir. Aproveitei lá já ontem, dei uma em todo mundo. Porque o
propósito do Senhor é maior do que a caixinha que você colocou Deus. Ele tem muito mais para a sua vida. Os escribas e fariseus estavam cheios de tradição. Olha o que a palavra diz lá em Mateus 15:5. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Colocou Deus numa caixinha, você está invalidando o sobrenatural dele para você. Marcos 7,13 ainda diz: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas semelhantes a essa. Isso é Bíblia. Nos alertando e dizendo: olha, o envio do Senhor está sobre você, então realize aquilo que você tem para fazer, porque quando os apóstolos entenderam o envio, a vida deles começou a ser muito melhor. Bispo, mas eles foram perseguidos, mas isso trazia alegria para eles. Bispo, mas aconteceu tanta coisa com eles, mas olha, em muitas coisas eles foram abençoados, porque eles chegavam no lugar e falavam do poder de Jesus para as pessoas e elas se levantavam. Eles chegavam nos lugares onde havia total destruição e falência, e aquele lugar se movimentava, e aquilo começava a girar, e as pessoas começavam a ter vida, e as pessoas começavam a acontecer, e aquilo que é o propósito do Senhor, as boas novas, o envio, começava a transformar a vida das pessoas, e nós somos a igreja apostólica do Senhor, e quando eu entendo isso, a gente tem total perspectiva que nós vamos explodir, e não é só em número, não é só tamanho, não é isso que o meu coração está interessado, porque um coração apostólico, ele está interessado em que as vidas não tenham mais essas mesmas vidas, mas tenham uma vida plena, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, que elas tenham uma compreensão do mundo completamente diferente, que elas tenham uma compreensão de que o reino de Deus está estabelecido nas nossas vidas e nós podemos usufruir daquilo que é o reino de Deus. Então, a amargura, a tristeza e tudo aquilo que tenta atingir as pessoas, falência, a pessoa começa a caminhar por cima dessas situações, e é por isso que eu falo que a felicidade do Senhor está sobre nós, e mais do que isso, porque a alegria do Senhor ela é possível quando nós caminhamos com Deus, e isso nos faz ver as coisas diferente, ver a bênção de Deus na nossa vida, a presença dele em nós, e nós nos derramamos e adoramos e oramos nunca mais como era hoje, mas amanhã é melhor e depois é melhor, porque o movimento apostólico é aquilo que motiva e traz daquilo que é o poder de Cristo na cruz, uma transformação em todo o tempo e em todas as áreas. Terceiro ponto, é o modelo da igreja apostólica. Os apóstolos, eles tinham toda a autoridade. A igreja apostólica, ela tem autoridade no nome de Jesus. Se a liderança é ungida, as igrejas também serão. Se a liderança da igreja local é ungida, então os membros também serão. E há uma condição, todos nós temos a quem prestar contas. Por isso que não é nominal. Eu sou isso, eu sou aquilo, então eu tomo conta aqui da igreja, do meu jeito. A igreja não é algo familiar. A igreja não é para um casal mandar na igreja. A igreja é do Senhor Jesus, e nós precisamos fazer aquilo a que Ele nos enviou. Então, tome cuidado, não é? Quando é só daquelas pessoas, e só elas que mandam, e só elas que fazem, só elas que oram, só elas que têm revelação, e por isso que o corpo do Senhor, por isso que o corpo de Cristo existe, porque eu preciso saber o que você sonhou, eu preciso saber o que o Senhor revelou para você, eu preciso saber, através do dom que você tem, que Deus colocou em você, a revelação que Ele te deu, porque eu não tenho tudo sozinho, eu preciso que o corpo de Cristo se junte e fala: olha, aconteceu isso, eu sonhei, e nós vamos conversar, e o Espírito Santo vai trazer à tona aquilo que é a revelação. Eu preciso que haja pessoas, a igreja precisa que haja pessoas que levantem as suas mãos e as pessoas são curadas, pessoas são libertas, que haja pessoas que tenham um dom de conselho, e isso é a igreja apostólica. A igreja apostólica não é de um casal, a igreja apostólica são de pessoas que têm o envio do Senhor, e elas crescem juntas.
Agora, é claro, precisa haver liderança, precisa haver. Sabe por quê? Porque é o que o Senhor estabelece. Nós lemos ali no comecinho do texto de Mateus 10. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir, curar toda sorte de doenças e enfermidades. E o versículo 2 diz: ora, o nome dos 12 apóstolos eram estes. E notem o que é essencial aí. O que diz aí? Primeiro, Pedro. Pedro, tu vai liderar. Porque o apostólico é aquele que tem um que é chamado para ele ter a responsabilidade daquilo que está acontecendo, do desenvolvimento, do crescimento das pessoas. Esse é o visionário, aquele que o Espírito trouxe a revelação, e ele vai captar aquilo que o Espírito Santo, ele sabe exatamente, olha, eu preciso fazer com que a igreja cresça, e para que a igreja cresça eu preciso desta estratégia, dessa outra, eu preciso de pessoas, eu preciso que cada um cuide com excelência daquilo que ele faz, eu preciso que as coisas começam a se desenvolver. Mas o visionário, ele é aquele que vai trazer isso. Então as pessoas, elas têm uma liderança. Assim como eu respondo para a apóstola Débora responde para o apóstolo John Kelly. Vocês conseguem compreender? Porque quando há essa liderança, eu não faço as coisas da minha cabeça, porque eu tenho a quem responder, e quando eu tenho alguém maior que eu para responder, eu preciso estar com as coisas todas certinhas, não é mesmo? Eu não estou andando, e nós não vamos andar do nosso jeito, mas nós entendemos que há uma liderança, porque foi aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu. Então as coisas não são do jeito que eu quero. 1 Coríntios 12, 28 diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. O primeiro é aquele que é o próton. Apóstolo não é somente o título apóstolo. A igreja apostólica é aquela que vai e abrange um povo e estabelece uma casa, e ela é constituída. Apóstolo não é sobre título, apóstolo é sobre fruto. Há uma responsabilidade do Espírito Santo sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Quarto lugar, eu já estou terminando. Quarto ponto, estrutura de uma casa apostólica. Todos são impulsionados a crescer. E aí eu fico aqui, eu quero te ativar nessa manhã, para que você comece a orar mais. Eu quero ativar nessa manhã, que você desenvolva os seus dons, e isso é o papel que eu preciso fazer, porque você é apostólico, e agora está cheio do Espírito Santo. Então eu quero ativar todo o potencial do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Então, como é que eu vou fazer se eu precisar viajar, se eu não tiver ninguém que pregue aqui? Como é que eu vou fazer se eu precisar ficar fora, não é? Por 1, 2, 3 domingos, sei lá eu, e ficar onde eu estiver preocupado. Se eu estiver ministrando em outro lugar, eu estou preocupado. Mas será que está acontecendo a reunião? Será que isso? Será que começaram na hora? Será que aconteceu isso ou aquilo outro? Não, eu quero ir para um lugar sabendo que há apostólicos aqui, que há os enviados, que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é a igreja do Senhor. Os discípulos, eles passavam de lugares em lugares, e eles estabeleciam, e depois de um certo tempo a igreja começava a caminhar através do Espírito. Então os apóstolos, eles mandavam cartas, e Paulo principalmente fazia isso. Ele mandava: olha, como é que vocês estão aí? Eu ouvi notícias disso. Então ele mandava carta para as lideranças dizendo: olha, faça desse jeito, o Espírito está me revelando isso, faça desta forma. E é assim que a igreja apostólica cresce, como um corpo de Cristo, e não onde há um lugar em que uma pessoa manda e todo mundo obedece pronto. Não, mas há uma diversidade, e há um lugar onde as pessoas têm um líder que tem a responsabilidade das coisas, mas elas são plenamente participantes daquilo que Deus tem para a vida da igreja como o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quinto ponto, pluralidade de anciãos, pluralidade de pastores, de bispos, não significa democracia. Ih, bispo, aí você pegou pesado. Então por isso que eu deixei por último, não é? Pegando pesado, e a gente...
Deus opera na teocracia. Teocracia é quando Deus é quem manda. Tenha isso na sua mente, em nome de Jesus. Essa igreja vai crescer muito, amém? E nós vamos ter aqui muitas Gabis, muitos Lucas, Carol, muito Vitão, Murilo, Bia, Doves, Wilson, David, Guto. Olha o Thomas lá atrás, só ouvindo. Profetizo também, viu? Cadê a Grazi? Vocês são aqueles que levam a igreja apostólica do Senhor avante. Compreenda isso no seu espírito. E foi muito louco nessa semana. Eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Vou dar aula para o povo domingo de manhã? Não, você vai falar aquilo que eu estou falando. Você vai falar para eles que eu tenho uma transformação tremenda a cada dia para a vida deles. E eles, muitos ali, ainda olham para o espelho e falam, desse jeito que eu sou, eu vou chegar nesse lugar mesmo em que eu estou. Eu não vou conseguir avançar. E você diz para eles então, para quando eles olharem no espelho, eles começarem a imaginar o que Deus vai fazer com a minha vida. Para onde será que Ele quer levar a minha vida? O que Ele vai fazer com esse meu jeitão, o que Ele vai fazer com o conhecimento que eu tenho, o que Ele vai fazer com esse jeito que eu falo, com o que eu canto, o que Ele vai fazer na minha família, o que Ele vai fazer na minha casa. Ei, o Senhor está te dizendo nessa manhã, você é aquele que é enviado, você é aquele que é apostólico, você é aquele que tem sobre você uma palavra que traz transformação, começando em você e para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. A igreja apostólica, ela tem pluralidade. Não tem idade, não tem, questão social. Mas a igreja apostólica é como quando os apóstolos passavam naquele lugar e tinha o senhorzinho que tinha aquela venda, e aquele senhorzinho começou a pregar. E tinha ali aquela moça que era muito tímida, e ela começa a falar do poder de Deus. E aquelas pessoas agora que pareciam pessoas comuns, ela olhava para aqueles que estavam enfermos e oravam pelas pessoas, e as pessoas eram curadas. Ei, essa pessoa é você, o Senhor está te levantando hoje, o Senhor está trazendo agora uma novidade, o Senhor está trazendo uma revelação para a sua vida. Você está compreendendo? Amém? O Senhor está trazendo uma revelação, é sobre você, é para você. Receba isso no seu espírito, em nome de Jesus. E sexto e último ponto, todo apóstolo é servo. Tem uns 2 anos, nós estávamos lá em Belo Horizonte, e a apóstola estava ministrando, e aquilo impactou demais a minha vida, porque acho que era um sábado, uma sexta-feira, era algo muito especial, a igreja estava muito cheia, e o Espírito Santo começou a trazer revelação para ela, e ela pediu que trouxessem um balde e bacia e muita água, e ela disse assim, eu vou lavar os pés de vocês. Eu falei, agora pegou. E ela desceu, e lá é bem alto, lá é muito grande, em nome de Jesus, todo mundo vai conhecer lá em Belo Horizonte, amém? E ela desceu, e ela sentou no chão, e as pessoas olhando, e colocaram um balde ali, e eu entrei lá na fila, e me pegaram, né, não, o senhor vai ser o primeiro. Eu falei, mas não, imagina, não vou, e me colocaram, e eu fui o primeiro, e eu acho que eu estava com uma bota como essa, eu não estava acreditando no que estava acontecendo, e eu tirei minha bota, e fiquei de frente dela, vi aquela bacia, e ela, bote os pés na bacia, e eu pus os pés, e olhando para ela, então nós começamos a chorar muito, e sem luva, sem nada, e ela lavando os meus pés, e eu saí dali, eu não sabia o que fazia, e chorando muito, e eu fui para o canto da igreja, e fiquei orando, e fiquei lá naquele canto, e ela lavou o pé de todas as pessoas que estavam naquele lugar, todos,
No final nós precisamos, não é? As mulheres precisaram ajudar que ela se levantasse, porque ela, não é, ficou ali muito esgotada. Aliás, eu não sei, eu quero que vocês tenham essa experiência. Muitas vezes quando nós ministramos aqui, a gente desce assim, sabe? É pesado, porque o mundo espiritual não quer que você pregue, o mundo espiritual ele tenta barrar e ao mesmo tempo, e o que é melhor e o que é maior, é que o poder de Deus começa a se apoderar com você, e você fica assim, pesado, você fica cheio daquele poder, e você quer falar, e às vezes nós embaralhamos até mesmo as palavras, e a mente, ela começa aqui num turbilhão, porque o Espírito Santo fica aqui, né, como aquele fone no ouvido, e dizendo assim, olha, fala isso, fala aquilo outro agora, e às vezes, eu não sei se vocês repararam, às vezes eu vou descer aqui, eu vou meio devagarzinho, porque é tão pesado e tão profundo aquilo que o Senhor ministrou. Então ela lavou os pés de todas as pessoas, e eu comecei a olhar para ela e falei, aí tem uma verdadeira apóstola. Eu não estou querendo exaltá-la, mas eu estou querendo dizer que a tua vida também vai refletir o poder de Deus, e você vai ser servo, e você vai ser aquele que é cheio da humildade que o Senhor coloca no teu coração, e essa humildade, ela vai se transpor, e ela vai ser como um rio, que quando ele está num momento de enchente, ele começa a varrer tudo que está na frente, só que você é agora esse que está cheio das bênçãos do Senhor, e essa enchente é aquilo que traz transformação, que tira do lugar tudo aquilo que precisava ser tirado, que remove, que tira a sujeira, tira o entulho, tira o esgotamento, tira a dúvida que muitas vezes fica na mente das pessoas. Então a tua humildade e o fato de você ser servo, o fato de você ser apostólico, agora começa a encher a vida das pessoas de uma maneira em que a igreja do Senhor começa a impactar a geografia onde ela está, e as vidas elas são verdadeiramente transformadas. E eu sei que às vezes isso parece um chavão, mas quando nós compreendermos no nosso espírito que as pessoas serão e são transformadas pelo poder de Deus, nós então vamos compreender que nós já estamos num novo patamar, e aí o Senhor tem mais coisas para colocar sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você é um servo do Senhor. Um apóstolo não exalta a si mesmo, um líder, ele não exalta a si mesmo. Por isso, que a igreja do Senhor, que um servo do Senhor, que você é reconhecido através da revelação que o Senhor coloca sobre você, em nome de Jesus. E agora sim eu vou terminar, amém? Você quer ser esse servo? Você quer ser essa igreja? Deixa eu te dizer, o Senhor Jesus está transformando ainda mais a sua vida hoje. E o Espírito Santo me fala que Ele está para quem desejar. Aleluia. Aleluia. Eu vejo como uma caixa muito grande, dentro dessa caixa, oh meu Deus, como várias outras caixas assim, bonitas, caixas como se fossem de equipamentos eletrônicos. Então é uma caixa grande, dentro dessa caixa há tantas outras caixas, e esses equipamentos eles vão equipando você do melhor. Então, na medida que nós recebemos da revelação, o Espírito Santo, Ele pega uma dessas caixas e fala, olha, agora você vai começar a usar esse equipamento junto com esses outros que você já tem aqui. Oh, glória a Deus. Essa caixa está sobre a nossa casa, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Espírito Santo está abrindo essas caixas. Cada um de nós tem uma caixa preta grande, com várias outras caixas coloridas dentro, e eu vejo como marcas, eu vejo como equipamentos eletrônicos mesmo, porque assim, né, a gente vai montando, aqui na igreja mesmo é assim, eu acho que por isso que o Espírito Santo didaticamente está falando isso. A gente tem um equipamento bom hoje, daqui a pouco a gente consegue colocar um outro melhor, que vai melhorar ainda mais esse.
Meu Deus, obrigado, Senhor, pela revelação de hoje, em nome de Jesus. O Senhor quer abastecer você, em nome de Jesus, o quanto você deseja continuar aquilo que Jesus fez, o quanto você deseja realizar aquilo que os apóstolos se propuseram a realizar, e pelo poder de Jesus eles realizaram, em nome de Jesus. Deixa eu te falar, igreja, ela é um organismo vivo e por isso você está aqui, em nome de Jesus. Ole cantalamás, sere cantalamás, meu Deus. O Senhor tem revelações novas a cada domingo para nós, meu Pai, e eu não entendia o porquê dessa palavra de hoje. Mas essa revelação, meu Deus, é um presente para as nossas vidas. Que o Senhor quer nos equipar, o Senhor quer nos fazer realizar, meu Deus, e às vezes nós pensamos, somos poucos, meu Deus, e às vezes até já chegou aos meus ouvidos dizendo, não, mas ali é muito, sabe, não tem gente ali, aquilo não vai virar não, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós somos apostólicos porque nós temos o teu envio. E obrigado por essa revelação, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida de cada um aqui, que cada um receba a sua caixa, e que cada um aqui, Senhor, tenha a habilidade, seja apto, Senhor, para abrir essa caixa, e vai olhar para a caixa, e vai começar a cada dia, tirar dela mais uma nova caixa, e vai se equipar em nome de Jesus. O Espírito Santo do Senhor está aqui, equipando a tua mente hoje. Você não vai mais ter os mesmos pensamentos, você não vai mais agir da mesma forma. O Espírito Santo hoje está equipando a tua forma de sentir a coisa, as coisas, o teu emocional agora está sendo transformado. O Espírito Santo está fazendo com que você seja ainda mais resiliente. O Espírito Santo está fazendo com que você seja hoje ainda mais forte. O Espírito Santo hoje está equipando você para que a tua razão, a tua mente seja transformada e você seja capaz de compreender aquilo que é revelação espiritual, aquilo que é natural. O Espírito Santo hoje está te equipando para que você tenha discernimento dos dons que o Senhor colocou sobre você, dos talentos que o Senhor colocou sobre você. O Espírito Santo hoje está te equipando para que você entenda que esse envio vai fazer com que você chegue em lugares que você não imaginava, e os teus olhos daqui a uns dias e daqui a um tempo vai olhar e vai perceber, eu não imaginava estar aqui e o Senhor me colocou, eu não imaginava poder realizar essas coisas e o Senhor fez com que eu realizasse. O Espírito Santo hoje está te equipando para que você tenha poder de resolver coisas pequenas e poder de resolver coisas grandes. Os apóstolos, eles receberam o envio e o Espírito Santo está colocando essa capacitação do envio apostólico sobre a sua vida para resolver problemas. Aonde Jesus passava, ele resolvia problemas. Aonde os apóstolos passavam, eles resolviam problemas, e não há problema em que você não saberá como resolver, porque o Espírito Santo está te equipando hoje. O Espírito Santo, ele está te colocando um equipamento para que você tenha novas ideias, que você não faça as coisas sempre iguais a que você fazia. O Espírito Santo está te equipando para que você tenha novas ideias, e esses insights vão trazer coisas novas para você. O Espírito Santo está te equipando para que você não deixe mais aqueles projetos parados naquela gaveta, naquele caderno. Você vai começar agora, equipado pelo Espírito Santo, a se movimentar e realizar. É para você fazer, não é para outra pessoa fazer, é para você fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O envio apostólico, ele passa por muitas coisas, mas dentro do envio apostólico há um equipamento que faz com que teu medo não te estacione.
Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. Nenhum medo vai estacionar você mais. Medo de que a tua saúde não será boa. Medo de não conseguir realizar lá no teu trabalho aquilo que é um novo projeto. Ei, você está capacitado agora, equipado pelo Espírito Santo de Deus. Medo se você não vai conseguir chegar nos lugares. Medo do futuro, medo de não conseguir pagar as despesas do mês. O Espírito Santo está te equipando agora com um renovo, com algo que vai fazer com que você tenha sim a saída para as questões, e Ele vai te mostrar a saída. Você vai ser abençoado por pessoas, você vai ser abençoado, o teu trabalho vai prosperar. O Espírito Santo está equipando você para que você, oh aleluia, o Espírito Santo está falando para que o teu casamento seja o melhor casamento todos os dias. Em nome de Jesus, você não será abandonado. Você que nos assiste nas redes sociais, o Espírito Santo está falando com muitos de vocês agora. O teu casamento, ele é a bênção do Senhor. Você não está sozinho, você não vai ser abandonado. Você não vai ser frustrado. Em nome de Jesus, se abra para o poder de Deus. O Espírito Santo está te equipando hoje para que o teu casamento seja abençoado, bendito em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo equipa você que é pai, que é mãe. Você vai ter condições sempre de dar o melhor para os seus filhos em nome de Jesus. É uma palavra do Senhor sobre a tua vida. O Senhor não te desampara, não desampara você, não desampara teus filhos. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé. O Espírito Santo, ele é assim, ele vem e fala, e eu tenho total clareza do que nós temos para essa manhã, é exatamente isso. Porque ele parou de falar aqui, então, aquilo que acontece nas nossas vidas, como aconteceu no domingo passado, eu interagi com vocês aqui, vocês falaram fogo, falaram bênção, falaram felicidade, sobrenatural, transformador. Está tudo nessa caixa. Se chegar algum dia nessa semana e você se deparar com algo que te trouxe um pesar, você vai falar o seguinte: Espírito Santo, eu tenho uma caixa, eu vou abrir, me mostra o que eu vou pegar lá hoje. Meu Deus, nome de Jesus, nome de Jesus.